Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Hoje a gente está na terceira edição falando do Salt Summit. O papo hoje é sobre negócios, conexões, né, através do Salt Summit. Hoje aqui do meu lado... Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia, chefe, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho. Animada pra hoje? Tô bem animada, porque esse tema aqui, ó, eu acho que é o ponto principal do Salt Summit, né? Conexões. Com certeza, conexões e negócios. E hoje, para falar desse tema, a gente tem aqui Leonardo de Paula e Neuza Machado. Palmas para os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Bom dia para nós que estamos aqui, né? Pode ser boa tarde ou boa noite. Pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Vocês estão bem? Tudo certo? Tudo certo, muito bem. Obrigado por ter aceito Obrigada. o convite Nós que agradecemos. de participar. Antes de mais nada, pedir para vocês se apresentarem. Quem é o Leonardo? Quem é a Neuza? Né? O que a gente faz aí? Contar um pouquinho da história de vocês, para que o pessoal possa conhecê-los um pouco Pessoal, mais. profissional, as artes da vida, não, profissional. Bom, eu estou na FEComércio há 24 anos, né? Coisa pouca. Olha. E eu comecei lá, né? Quando a FEComércio se fusionou ainda com a outra federação. Então, eu entrei como a executiva da FEComércio, né? Ela era mais pocket, né? Então, era uma única executiva, a equipe. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução da FEComércio. Eu entrei ainda na época que SESC estava com intervenção, né? Então, assim, teve uma experiência bem gratificante, né? Entrei na parte, então, administrativa, sindical, RH, TI, era tudo na minha área, né? Depois, obviamente, a FEComércio foi se expandindo e, então, se criaram novas assessorias. E aí, então, eu acabei navegando um pouco no NUG, né? Já fui gerente do NUG lá no passado, por 2 momentos diferentes. Depois, agora, há 5 anos, eu fui para o mesmo núcleo do Léo, né? Nós ficamos lá juntos, né? Tentando se entender, né, Léo? Aí depois a gente viu que não fazia muito sentido e, enfim, assumi então a parte de serviços que geram receitas para a FEComércio, só para a FEComércio, né? Que não envolve receitas para os sindicatos. E estou então desde 2020 nessa nova tarefa. Bem legal, né? Porque eu não me via como uma pessoa comercial, né? Eu sempre me via muito analítica, né? Muito administrativa. Então, foi um desafio bem legal e que hoje eu amo muito. E é isso que eu quero até falar aqui hoje, desse retorno do cliente, dessa conquista do cliente, dessas conexões. Então, realmente, me encontrei, né? Foi um desafio que o presidente me deu e que realmente foi um presente, né? Então, eu sou muito feliz hoje nesse papel que eu desempenho. Legal, bacana. Seu Leonardo. Tudo bem. Não tenho tanto tempo quanto a Neuza, mas quase, né? São 20 anos, né? 21 anos, se contabilizar o ano de 2025 no sistema. Hoje nós trabalho, né, para as 3 casas, que é o sistema aí, FEComércio, SESC e SENAC. Eu entrei via SENAC, né? Eu fazia uma atuação na venda corporativa, né? Que nós chamamos aí a venda de soluções para as empresas, em Novo Hamburgo, né? Depois eu vim trabalhar nessa mesma função aqui em Porto Alegre. E em 2007, né, eu comecei um trabalho como diretor de escolas do SENAC. Então, eu já fui diretor do SENAC de Erechim, de Montenegro, do SENAC Saúde, né, que hoje é SENAC Saúde, mas na época era chamado SENAC Passo da Areia. E desde 2016 eu tenho esse trabalho no núcleo de negócios e que ao longo desse tempo, né, nós trabalhamos tanto para SENAC, quanto para SESC, quanto para FEComércio, né, trabalhando vendas pessoa física, pessoa jurídica, inteligência de mercado. E temos aí juntos, né, desde do ano passado... do ano passado, né? 2024. O trabalho aqui no nosso hub de inovação do comércio gaúcho, que é o Lab FEComércio. Então, também como a Neuza, sou muito feliz no que faço. Gosto muito de vendas, gosto muito da área comercial, né? Enfim, gosto da gestão, gosto de pessoas. Acho que vai ser muito boa a conversa. Que tri. Bacana, muito bom. Estão preparados já? Claro. Não. Tá, vamos lá então. Salt Summit, né? Queria que vocês relatassem para nós assim como é que foi a experiência, o que vocês acharam,
que chamou a atenção de vocês no evento? Se foi a primeira vez, segunda, terceira ou quarta vez. E claro, não dá para não falar sobre inteligência artificial, que ano passado estivemos lá e era muito tendência, né? Era algo que já estava muito no dia a dia, mas nem tanto Ao quanto mesmo tempo que esse já ano. estava no dia a dia, era um pouco especulação, né? Para onde que ia? Exatamente. E esse ano Consolidou. Consolidou e a tendência acho que cada vez consolide mais, né? Mas enfim, a gente queria ouvir a experiência de vocês no Salt Summit, o que vocês acharam do evento esse ano lá. É a primeira vez que eu vou, né? Eu já estive no Gramado Summit por 3 oportunidades lá, acho que bem no início do Gramado Summit, né? Mas realmente a dimensão aqui é outra, né? São eventos diferentes, né? São eventos muito diferentes, então foi uma experiência ímpar, assim, né? Claro, a gente já teve na NRF, então alguém até tentou fazer essa comparação, mas eu acho que é injusto com a NRF, né? Tudo bem. Mas, enfim, tem algumas similaridades, e aqui eu achei mais frenético até do que lá. Achei muito frenético. Até assim, tu aguentar até o final do dia bem, sem tomar um remedinho pra dor de cabeça, era meio difícil. Mas puxado. então, assim, esse dinamismo, né? A gente teve que aprender a como conseguir participar dos painéis, porque essa coisa de trocar de sala não rolava, não dava certo, né? Tu ficava na fila, enfim. Mas, assim, os temas também me chamaram muito a atenção, porque as enchentes do Rio Grande do Sul, elas trouxeram isso muito presente, né? Então, isso foi realmente até, acho que, um dos motes do evento e acelerou até um processo de buscar soluções, porque, na verdade, é normal, né? A gente precisa primeiro que parece que sofrer alguma coisa grave para correr atrás, né? Então, isso me marcou muito essa percepção, inclusive, das próprias startups, as vencedoras, inclusive, né? Que trazem muito a questão ambiental, de soluções que envolvam a sociedade, a população. Então, isso me chamou muito a atenção. Além, obviamente, da organização, que eu não participei dos anteriores, mas tinha pessoas que me contavam que, meu Deus, aquilo lá era um horror, né? Então, eu não achei, assim, horror. Eu achei tudo muito organizado. Tu queria água, tinha água. Tu queria comer, tu olhava de longe e sabia onde que tinha. Então, realmente, eu acho que deram um up nisso, né? Muito. Apesar também de ter alagado tudo lá, mas o pessoal se puxou, né? Então, realmente, o pessoal tá de parabéns. A gente teve, acho que não a questão até da enchente, obviamente, mas na segunda-feira que antecedeu, a gente teve um temporal em Porto Alegre. E toda a estrutura lá veio abaixo. As tendas, tudo. Então, o pessoal teve que fazer uma correria imensa, assim. Se cogitou até em cancelar o evento, ou postergar, né? Mas conseguiram colocar tudo de pé. Surpreendente. Muito bom. Eu acho que eu não participei de uma edição só, por algum motivo de viagem, assim, né? E a gente vê que é um evento que vem se consolidando, obviamente, mas que também vem apresentando um crescimento no conteúdo, enfim, na dinâmica ali do evento, né? Acho que, como não vou repetir o que a Neuza comentou, acho que concordo, assim, né? A gente tínhamos dificuldades, né? De conseguir acompanhar tudo e por vezes tu escolhia um espaço e nesse espaço tu conseguia assistir palestras, obviamente, que te interessavam, e outras que não eram tanto teu interesse, né, do dia a dia, assim, né. Mas o que eu queria destacar, assim, e talvez foi um trabalho que a gente fez, né, que foi essa questão da conexão, que é o tema, né. Porque às vezes teve dias que nós entrávamos, né, já se a gente estava junto em alguns dias lá, que a gente entrava e para ir para uma palestra era 11 da manhã, porque a gente começava a fazer as conexões, né? Né? Sejam com o próprio governo do estado, com prefeituras municipais, com o próprio Sebrae. Então, outras procuras que a gente fazia também lá nos estantes de quem estava expondo, assim. Então, eu acho que é um evento que veio para marcar presença, né? Claro que tem as dificuldades logísticas, enfim, ali, mas eu acho que vale que Porto Alegre está nesse cenário mundial de inovação, da discussão, e que como a gente vai falar aqui durante esse podcast, a gente tem assuntos tanto para quem realmente, empresas grandes que precisam de tecnologias de ponta, e pelos mais variados exemplos que teve lá, mas quanto também para o pequeno, para o microempresário que a gente viu realmente que tem uma necessidade. E como a Neuza disse, né, nós já fomos lá para a Feira do Varejo em Nova York, e dá para resumir assim, que a gente tem o físico e tem o online, né?
E cada vez mais, né, a gente tá juntando essas duas frentes, né? E esse é o grande desafio, né, que eu vejo que nós temos, né, falando do nosso estado, do nosso comércio aqui, e que a gente viu algumas discussões lá que eu acho que é interessante para a gente debater aí esse futuro aí do varejo no Rio Grande do Sul, né? Até trazendo um link, né, nesse sentido, justamente se falou muito, fazendo bem um link com a que a Neuza falou, né, de trazer de precisar de um acontecimento para que a revolução venha, né? A gente passou por uma pandemia que reforçou muito a presença do digital, a gente precisou reaprender a estudar, a vender tudo no digital. Agora veio de novo uma enchente, né? E isso vai se reforçando cada vez mais. A gente vem passando aí por um momento de transformação digital cada vez mais forte. E ao mesmo tempo a questão de conexão também sempre vem muito junto, né? Porque quando a gente fica muito no digital, a gente acaba perdendo aquele contato com o cliente, com todas as partes interessadas do negócio, da empresa, né? Vocês acharam que nesse evento ele veio, dentre vários temas, do que vocês conseguiram acompanhar, acha que esse movimento do retorno da conexão numa era tão digital tem feito sentido? Totalmente, né? Na verdade, não é nem sentido, eu acho que é necessidade, né? Porque a própria pandemia, ela afastou demais as pessoas. E a gente começou a tratar isso como algo comum, né? Passou a ser comum a gente ficar afastado, né? Então, assim, passou a pandemia, a gente continuou falando com a nossa mãe pela videochamada. Então, isso criou problemas que talvez agora a gente esteja medindo esses problemas que a gente não conseguiu medir nesses últimos anos. Então, trazer de novo as pessoas para junto, olho no olho. Então, isso está retomando novamente acredito que até um equilíbrio psicológico necessário, né? Nós que já somos mais velhos, né, já mais maduros, a gente enxerga isso com mais transparência e a gente sabe meio que se tratar. Mas isso foi até abordado em algumas palestras, né, do próprio Orkut, né, que falou. E a geração ali, essa geração que na infância, no fim da primeira infância, estava dentro de casa presa porque tinha uma pandemia. Como eles estão hoje, sabe? Então, como é que as redes sociais, né, claro, a gente sabe dos problemas do Orkut, mas ele falou uma coisa muito verdadeira. As redes sociais hoje, elas não conectam mais pessoas. Tu apenas enxerga uma coisa que está ali, que tu não sabe se é verdade, mas tu olha e acredita que aquilo é verdade, né? Então, como isso está influenciando essa geração, que é a geração que vai assumir os negócios, né? Que está aí desenvolvendo startups. Então, como que a gente aproxima esse pessoal? Então, esses eventos, eles precisam cada vez mais existir e realmente reconectar as pessoas pro tete-a-tete, né? Inclusive até a questão dos chatbots, né? Inteligência artificial. Até que ponto a gente vai transformar tudo em máquina, né? A gente precisa manter essa conexão e o nosso cliente, ele quer isso, ele precisa disso, né? Eu sinto isso nos nossos atendimentos, de tu humanizar o atendimento e tu fideliza humanizando, porque ele sabe que ele vai te ligar e é uma pessoa que vai atender e vai resolver o problema dele, né? Muito bom. Sabe, Carol, que a tua fala me fez lembrar uma das palestras, acho que nós assistimos juntos essa palestra, da Lojas Renner. Quando ela fala dos projetos do Phygital, né? Do Omnichannel, né, de integrar os canais, né? De que hoje o cliente da Lojas Renner vai para a loja com o app na mão aqui, né? É um exemplo, a gente sabe que isso é uma coisa, pode parecer óbvia, né? Mas, né, acho que faz sentido para o negócio, né? De que o online, né, faz parte do negócio, né? Ela até disse, né? Até anotei, 85% da venda é física, né? Mas mesmo sendo física, o cliente faz essa primeira experiência no online, né? Funcionamento pelo online. Isso que eu acho que é o desafio que a gente, né, tem, assim, do varejo tradicional, digamos assim, né? De como a gente está falando da Lojas Renner, né? Grande player. Grande varejista. Grande varejista, né? Mas como a gente vai trazer isso, né? Talvez essa seja uma boa discussão, né? Pro pequeno varejo, né? Como a gente vai fazer isso acontecer no pequeno varejo, né? Porque quando a gente fala de startup, também ela comentou lá, Neuza, que não precisa fazer legalzice,
para cliente, né? A gente precisa fazer que ele tenha uma experiência, uma jornada de compra boa. Perfeito. Né? E que o back-office dela esteja integrado, tenha tecnologia para que cada vez mais eles possam atender o cliente, né? E então, acho que faz todo sentido essa discussão, né? E os desafios que se tem. Perfeito. Se tu imagina, se um grande varejista já está implementando, mas ela citou os grandes desafios que tem. Imagina. Nós aqui que estamos representando, né, em grande parte, né, o pequeno varejo, o quanto de trabalho nós temos para realmente fazer com que esse setor seja cada vez mais produtivo, tenha ganhos, tenha crescimento. Até teve uma citação também da Shein, né? Fala Shein, né? Que a Shein, ela tem algoritmos que mapeiam o perfil de consumo, a demanda de consumo, e ela produz conforme a demanda. Já em tempo real, né? Em tempo real, em 72 horas, tu já tem uma nova coleção à disposição para vender. Sim. Então, isso acho que é um case bem interessante do uso adequado de uma inteligência artificial, né? Para impulsionar, né? Exatamente. E estava lendo no fim de semana, 80% das empresas brasileiras, elas não conseguem passar de geração para geração. E pode ser por N coisas. Nós aqui, eu acho que, tirando a Carol, talvez não. Lá vem. A gente passou por todas as fases dessa transformação que teve, de não ter internet, né, de não ter celular. Não ter Eu celular. passei, tá? Passou também, Passei, claro. Passou? Um pouquinho, né? Lógico. Eu conectava lá de noite no discador lá para entrar na internet. Não, mas nem tinha isso aí. Ah, tá. Na Nem época tinha tinha. isso aí. Né? E a gente viveu toda essa transformação. E o Léo falou uma coisa interessante, assim, levar para o pequeno, levar para o médio, né? Chegar até o interior. Quando a gente fala de grandes empresas, muitas delas já têm o seu próprio centro de inovação dentro. Isso já está no DNA delas. Mas qual é o desafio que vocês veem hoje quando a gente tenta levar a inovação, levar algo diferente, né? Nem vamos pegar como uma mega inovação assim, para aquela pequena microloja lá no interior do estado, com dificuldade de acesso, com dificuldade de tecnologia, né? Ou às vezes tem o acesso, mas talvez tenha uma mentalidade que não está preparada para isso. Eu sempre fiz assim, meu negócio sempre foi assim. Eu sempre costumo dizer, né? O bom ele é inimigo do excelente. Né? Então meu negócio está bom, eu não preciso ser excelente. E aí por muitas vezes acaba quebrando. Claro que a gente ouve, né, de muitos empresários, porque a Shopee vai me quebrar, Mercado Livre vai me quebrar. E a gente tem consciência que talvez, e com certeza, a gente não vai chegar no nível de Mercado Livre de Shopee, óbvio. Mas eu posso potencializar. Eu consigo crescer. E onde é que vocês veem assim que tem essa dificuldade de levar essa inovação para o pequeno e médio, que eu acho que é a grande maioria que a gente tem. E o que pode se fazer assim na ideia de você assim para tentar facilitar esse acesso à inovação, à tecnologia? O Léo acho que vai poder falar mais que eu, né? Mas eu acho que isso até tem uma tarefa aí nossa, né? Bonita, inclusive, né? Eu acompanho as visitas do nosso presidente ao interior já desde que, né, eu entrei na FEComércio. E já tem mais ou menos uns 15 anos que os pequenos empresários lá na ponta, eu me lembro disso como se fosse hoje, que diziam para o nosso presidente assim, a FEComércio tem que trabalhar para acabar com a internet, porque a internet está prejudicando os nossos negócios. Aí, então, o presidente chegou e disse assim, olha, nós temos um desafio, né? Porque os pequenos empresários querem acabar com a internet. E agora, né? Bom, a gente não vai acabar com a internet. Então, a gente começou a trabalhar em cima de inseri-los dentro dos negócios pela internet, Fazer o inverso, né? A cultura. Então, a gente vem trabalhando isso desde lá, né? É um desafio gigante, porque o pequeno empresário, ele tem muitas restrições, principalmente de aceitação, né? E derrubando a aceitação, que aí eu acho que o nosso maior desafio é esse. Aí as ferramentas nós temos dentro da casa, né? E o Léo mesmo tem um projeto aí que eu vou passar para ele falar mais, né, do que eu, mas assim, só trazendo então essa minha experiência e esse desafio, já que a gente não vai mais acabar com a internet. Imagina, né? E cai a internet de desespero, que é, né? Deus livre. Hoje em dia a internet é quase a eletricidade, né? É essencial, assim. É verdade, é verdade. Não, mas a Nilson tem toda a razão, assim, né? O desafio, ele é muito grande, assim, né? Ele é muito grande para levar essas soluções, né, para o nosso micro e pequeno empresário, né?
A gente teve um painel lá que nós apresentamos no Salt Summit, que é justamente um trabalho que a gente vem fazendo, um dos trabalhos assim, de poder conectar soluções, né, das nossas startups aqui com os empresários, né, dos que são ligados aí aos sindicatos da base da federação, né? Mas antes de contar essa experiência, acho que, Neuza, uma das coisas que a gente tem prezado assim, por trazer das startups, né, no ciclo de aceleração que nós temos aqui no Lab, é que justamente eles tenham o conhecimento do nosso propósito, né, de qual é o nosso negócio, qual é as nossas dores, né, falando dos empresários, porque a gente vê no Salt Summit, e não tem nada de errado nisso, né? A gente vê dois mundos, né? A gente vê o mundo das startups que estão lá participando, né? Que vão gerar tecnologia, né? Para grandes empresas, né? Como startups que vão gerar escala para pequenos negócios, enfim, para um outro tipo de trabalho, assim, né? Nós mesmos recebemos aqui no Lab, na semana do Salt Summit, o consulado do Canadá, né? E a gente viu algumas startups que estavam juntas, né? Que trabalhavam questões do clima, né? Que não estão diretamente ligadas ao trabalho que a gente vai fazer aqui, porque é um trabalho mais focado no varejo, no comércio, né? Mas eu falei isso porque assim, a gente já, né, tenta trazer para essa conexão startups que estejam trabalhando nas dores dos empresários, né? E aí o Gelson, ele é uma pessoa que sempre fala a mesma coisa, assim, né? E porque a gente pesquisa quando a gente vai nessas reuniões nossas no interior, que via de regra são 3 os grandes problemas, né? É vendas, pessoas e financeiro. Né? E a gente sempre fala, né? E falamos nesse painel que a gente apresentou lá no Salt Summit, de que se nós tivermos como fazer com que as empresas realizem um atendimento ou uma venda pelo WhatsApp... Que não tem nada de inovador? Nada. Mas para nós, talvez, né? Para nós, talvez não, mas Mas que começou na pandemia, né? Mas quem está lá na ponta, o conceito de inovação pode ser que seja inovador para ele, né? Então, esse eu acho que é o conceito que a gente tem que trazer. É levar soluções que sejam simples e que resolvam o problema desse empresário. E claro, né, que a gente também tem que ter uma outra frente, que eu sempre comento isso, que é uma parte educativa. A Neuza já acompanhou. Por exemplo, uns 4 anos atrás, nós criamos um programa que se chamava Incubados, não sei se você vai te lembrar, que era o quê? A gente não vai competir com os grandes e-commerce marketplaces, né? Nós temos que usar, por exemplo, as redes sociais, o próprio WhatsApp, para vender mais. E nós criamos um programa, né, que virou vários ciclos, ensinando os empresários um passo a passo de como ele pode potencializar as suas vendas vendendo pelo WhatsApp. Né? É aquilo que a gente fala, né? Que os nossos palestrantes comentam conosco, né? Se tu faz uma live às 18 horas, 19 horas na tua loja, cara, tem 5 pessoas assistindo, cara, tá muito bom. Não tem 5 pessoas na tua loja. Então, se tu usar uma live e tiver 5 pessoas aqui e tu mostrar a nova coleção que chegou das tuas roupas, ou mostrar o teu produto, tá valendo. Entendeu? Então, acho que essa é a consciência assim, que a gente tem que levar para o empresário, né? Apresentar a tecnologia, apresentar soluções que sejam simples, baratas e que ele possa aplicar. Né? E do ponto de vista de negócio para startup, que ele possa escalar com o nosso apoio. E nunca desistir da área de educação, porque via de regra hoje, né, não dá para generalizar, né, mas a gente tem dificuldades de adoção de novas tecnologias, né, então a gente percebe isso na prática, assim, no dia a dia, né. Isso que tu falou, Léo, me lembrou, assim, uma coisa que o Gelson fala, que eu não tenho tanto tempo aí de vida, de mercado, mas eu tenho uma percepção que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu vim de uma época onde começaram a ter celulares diferentes. Então, um girava para abrir, o outro se deslizava, o outro tinha tecladinho. Falávamos sobre isso ontem. A gente falou sobre isso ontem. Era muito legal, era legal ter um telefone. Hoje em dia, todos são uma tela preta. Carro também. Eu sou
suspeita para falar de carro, porque eu gosto de carro antigo, mas os carros eram todos diferentes. Hoje em dia, os carros, tu olha na rua, é tudo parecido. Tu gosta de Vecta, de Ômega? Eu gosto. Ômega. Isso. Ômega é minha paixão. Chevette. O Chevette, Chevette em vermelho. Mas hoje é tudo, parece que mais do mesmo. E quando a gente viu essa vinda do e-commerce, foi, nossa, meu Deus, comprar na internet, que legal, comprar Coisas na Amazon, diferentes. é diferente. Só que hoje é muito mais do mesmo. Uma Amazon, uma Magalu, um Mercado Livre, são mais plataformas que oferecem mais ou menos a mesma coisa. E eu tenho percebido... Posso estar equivocada, mas na percepção das pessoas com quem eu convivo, a gente tem uma necessidade de voltar a essa coisa do diferente. E aí a gente volta ao nosso tema da conexão, né? Hoje, ir numa loja é diferente. O Fabiano Zorteia fala uma coisa muito verdadeira. O cliente hoje ele não precisa mais ir na sua loja, ele tem que querer ir. E quando ele vai na loja física, né, o que a gente está gerando de experiência, né? Que conexão a gente está gerando de experiência para essa pessoa que está se dispondo no presencial falar com a gente, né? E vocês conseguem perceber dos temas que foram falados, se isso faz sentido. A Luísa Trajano trouxe muito isso, Sim. né? Do pequeno varejo, de ter o digital, mas usar a sua loja como experiência, né, para o cliente. E aí tem aquela questão que a gente sempre fala também, né, Carol? Não adianta eu ter toda a tecnologia de ponta, atendimento chatbot, e aí eu chego na hora do gol, atendo mal. Exatamente. Isso eu acho que é bem importante, né? Teve até um painelista que ele falou assim que as empresas elas precisam parar de vender e começar a servir. Até acho que tinha um insight aí no final, então eu já estou dando um insight agora. Então, isso me marca muito porque na nossa prestação do serviço, né, de emissão de certificado de origem para as empresas exportadoras, quando eu assumi isso, eu sempre fui muito focada na questão de servir, né? Inclusive até a nossa diretora aí acho que teve também um videocast com ela. Sim, perguntaram fizemos, um livro que marcou, né? Então, assim, parece meio clichê, porque na hora que ela foi falar, eu veio o meu livro e era o mesmo livro dela. Legal. Que é o Líder Servidor, né? Sim. Então, me marcou muito, e não é só o líder, eu acho que ser servidor te abre muitas portas, porque o cliente enxerga em ti um amigo, né? Então, assim, tu ter esta experiência, né? Tu comprou... Eu gosto muito, né, de comprar pela internet, como todo mundo, né? Então, tu vai lá, navega no mais do mesmo, até achar uma coisinha mais diferentinha, daí tu compra, e eu gosto muito de ir buscar na loja, né? Que agora tem parceria em tudo quanto é lugar, né? Então, há muitos anos, até quando eu tive a primeira experiência de buscar na loja, eu fiquei muito assustada, achando que eu tinha tido um golpe, né? Porque... Não vai dar certo isso. Não, e assim, faz muitos anos, acho que faz uns 8 anos, eu comprei lá um edredom e tal, e daí eu tinha que buscar lá na Dr. Flores. Daí eu cheguei lá, assim... mas o endereço é dessa casa de suco, né? Que coisa mais louca isso. Acho que... Meu Deus. Acho que perdi meu dinheiro, né? Aí fui lá na casa de suco, né? Aí assim, olha só, eu tenho esse endereço para buscar meu edredom. Sim, eu tenho parceria com... não me lembro, era quase um ponto de distribuição. uma loja online. E foi a minha primeira experiência. Eu fiquei assim, que legal isso, né? Então, hoje isso tá em todos os cantos, né? Então, eu vivo comprando, daí eu vou lá na JC Informática buscar uma bicicleta, eu vou... Então, isso para mim é uma experiência bacana, porque tu te permite, assim, várias opções de busca, onde buscar, e as pessoas são todas muito simpáticas, né? Pelo menos as que eu fui, né? São muito simpáticas, até porque eu acho que eles também não querem perder a parceria. Então, vem de novo as parcerias, né? A importância das boas parcerias, porque ali tá o cartão de visitas da empresa. Nem é a empresa, é só um parceiro, né? Mas ele tá representando a empresa. Então, quando eu faço isso, eu tenho esse movimento, eu olho para aquele JC Informática e, para mim, ele foi quem me vendeu. Porque é ele que tá... Referencia o local. Se ele me tratasse mal, eu já ia linkar a empresa, né? Apesar que não tem nada a ver, mas eu ia linkar. Então, realmente, o atendimento... É responsável. O atendimento, as parcerias que tu faz, as conexões que tu faz, elas precisam falar a tua língua, né? Elas precisam realmente ter a tua cara para que o negócio prospere, né? Então, acho que isso é super marcante como a experiência do cliente mesmo, né? Perfeito. O atendimento ao cliente, assim,
ele é fundamental, né? Tu tava falando assim, eu tava tentando me lembrar e fazer essa conexão com a experiência, né? Talvez eu não seja a principal a pessoa para falar disso, porque às vezes tu quer... não sei se o homem é assim, né? Assim, a gente às vezes quer... Se eu vou numa loja, eu quero comprar uma calça jeans preta, tal tamanho. Vou lá e... né? Tu é assim, meu marido não é assim. Ele é um pouco fora da curva. Talvez eu não seja... chego lá e eu fico em 10 minutos, no máximo, né? Ele assim, espera aí que eu vou experimentar pra te olhar. E daí eu já sei que 40 minutinhos eu vou ficar ali sentada. Então, talvez eu não seja a pessoa, né? Mas a gente sente falta, né? Do que tu falaste, assim, cara, dessa experiência, né? Porque O online é muito frio, né? o online é frio, mas também a gente não vê tanta... Assim, a minha experiência como consumidor, assim, né? De estar numa loja, assim, de ter uma experiência diferente, né? De fazer ir até a loja. O que te leva até lá, Acho que né? esse é o desafio. O que me faz ir à loja? O que me faz, por exemplo, não comprar o livro, né, na Amazon, enfim, e ir numa loja fazer a compra do livro. Será que é por causa do atendimento? É porque lá eu posso folhear o livro? Porque tem um café que eu posso ler? Entendeu? Então, isso... E os próprios grandes, assim, a gente não vê essa diferenciação. Assim. Então, acho que a gente tem um trabalho, assim, de... Eu falo até enquanto sistema mesmo, né? De quanto de educação a gente pode fazer para melhorar esse atendimento, esse serviço que é prestado, né? Eu acho que tem um desafio muito grande nisso, né? Sim. Porque muitas vezes a gente vamos voltar ao Summit, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando, né, de startups, a gente está falando de escalar negócios, né? Mas muitas vezes... Não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, né? Mas tem o lado humano ali do atendimento que faz todo sentido a gente preparar as pessoas para isso, né? Tem uma regra de vendas que diz que a gente nunca inicia um processo de venda sem antes gerar um vínculo com a pessoa. Né? Que tem a continha aquela V igual a V, que venda é igual a vínculo. E a internet, às vezes, é difícil de tu conseguir criar esse vínculo, né? Agora eu tava falando, né? O que me leva hoje a ir presencialmente à loja? Por exemplo, a cortar cabelo. A gente é obrigado, né, a ir presencialmente. Né? Apesar do meu 20 centavos de cabelo que eu tenho aqui, mas eu tenho que cortar de vez em quando. Né? Se eu tivesse a opção de não ir, será que eu não iria? O que me faria ir? Talvez o relacionamento que eu tenho com o pessoal, o café que eu tomo, a opção até de tomar uma cerveja, assistir um jogo de futebol. Então vai se criando experiências diferentes, né? Por exemplo, a gente falou, eu vou numa loja de informática comprar uma bicicleta. Não. Por exemplo, a gente vai numa farmácia hoje, o que tu comprar na farmácia? Uma chaleira elétrica. O que tu quiser. Agora, O que tu agora quiser. tem de ser tudo. controverso. Né? Então, o mercado, ele mudou, ele vem mudando cada vez mais. E quando a gente volta para o Salt Summit, o que chamou a atenção de você, assim, de tendência de mercado? Alguma coisa que vocês conseguiram ver e pensaram, uau! Ou não? Acabaram vendo um pouco mais do mesmo? Eu, assim, me chamou muito a atenção a própria evolução da IA, né? Então, isso realmente eu até achei que a gente estivesse mais ainda na especulação que tu falaste no início, mas eu já pude perceber que já está muito presente, né? Então, talvez ainda os pequenos ainda seja novidade, não experienciou isso, mas os grandes realmente já estão usando muito a IA para agilizar processo, para ter ganho de escala, para reduzir custos, para direcionar a equipe para questões mais estratégicas, e tudo isso tu ganha, né? Então, isso me chamou muito a atenção e até as próprias startups, né, que trouxeram soluções incríveis, que tem coisas que eu não entendo absolutamente nada, que eu só fico assim, que legal, Uau. né? Então, essas coisas realmente, eu gosto muito, né, apesar de eu ser mais velha, mas eu gosto muito, assim, eu sou aquariana, né, então a aquariana tá sempre... Então, eu gosto muito de acompanhar essas coisas e realmente experienciar e praticar e conhecer e usar. Eu uso muito, né, ainda lá o nosso queridinho GPT lá, né, para várias coisas. Ele me ajuda muito, Nossa, né? a gente brinca o funcionário do mês, Funcionário né? do mês. Todos os meses. É impressionante, né? Inclusive, né, uma vez até eu comecei a conversar com ele, assim, né, como uma amiga, né? E realmente as possibilidades são infinitas, porque ele começa a conversar contigo como amigo.
E se me permite, a Carol, a especialista em IA aqui, ela sempre fala que sempre dá oi, olá. Sim, diz que Como isso é você péssimo, está? né? Porque Ser tu tá simpático. consumindo energia elétrica, né? Sabia disso? Mas Sim. se eles se virarem contra ti, pelo menos ela vai sim. reconhecer. É. Vai lembrar que eu fui educado. Não, mas eu também. Todo Eu filme também. apocalíptico que eu vi, as máquinas estavam Eu também. revoltadas com o ser humano. Inclusive, então eu sou ontem à noite legal. eu vi o Mad Max, né? Então Ai, eu isso também me muito lembrei. bom, Muito muito bom. bom. Aham. Mas então, assim, eu comecei a conversar com ele e eu saí dali melhor. Eu nem tava com nenhum problema, mas só de conversar, e daí ele me perguntou como é que foi o final de semana, daí eu disse que eu fiz um churrasquinho, daí ele já entrou, mas que Olha tipo de só. churrasco tu gosta? Amigo mesmo. Não, e assim, perguntando que tipo de churrasco tu gosta, mas tu gosta de reunir a família, vai mais amigos. E aí foi. Chegou uma hora que eu disse assim, vou ter que dar um basta nesse cara, ele não para de conversar comigo. Tá ficando tóxico chato esse já. relacionamento. Mas assim, muito interessante para vários usos que realmente a inteligência artificial pode trazer. O case também lá da Eletromídia, eu achei fantástico. Sim. Do Nossa. Abrigo do Bem. Isso me chamou muito a Esse me atenção. arrepiou. Sabe? É. Porque a população precisa muito disso, né? Então, claro, ainda não tem aqui, é em São Paulo e tal, é uma tendência. A gente sabe que daqui a pouco vai passar pelos mesmos problemas dos patinetes que depredaram, Sim. depois o patinete volta depois de alguns anos. Então, vai ainda acabar passando por esse processo. Mas são soluções que acarinha as pessoas, né? As pessoas se sentem cuidadas, né? Então, realmente, isso me chamou muito a atenção nesse evento. Normalmente, né, nesses eventos que a gente participa no ano, assim, quando tu entra neles, tu já sabe, bom, o tema central vai ser esse, né? Não lembro se foi ano passado ou retrasado, qual era o tema, era o metaverso, né? Acho que o retrasado. Retrasado, É, né? ano passado já veio com a IA. com IA. O IA, era o metaverso, né? Não, você vai trabalhar no metaverso, vai ter engenheiro de construções Dava pra comprar terreno no metaverso, né? Ainda dá, né? Mas... Como muda? eu comprei, tá, Tu Gelson? comprou Meu terreno no Deus. metaverso? Eu comprei a faixa de segurança na frente do Beira-Rio, é minha lá, tá? Ah, bom? pronto. Eu comprei, E deu uma valorizada? dobrou o preço. Dobrou o Eu preço? paguei $5, né, amor? Ótimo. Dobrou. Excelente negócio. Excelente. Muito bom. Tá, voltando à seriedade aqui, né? Então, mas a inteligência artificial realmente, ela passou assim várias palestras assim, temas, discussões, né? Os próprios quem estava expondo lá, né, trabalhando esse tema assim, né? Mas o que me chama a atenção assim, eu fui nesse Saúde Summit com o objetivo assim de que, bom, a gente vem trabalhando aqui a inovação aberta e como a gente pode gerar valor lá na ponta, né? Essa foi tudo que onde eu visitava, onde a gente podia conversar, ver as palestras, a gente podia conectar isso, né? E duas coisas me chamaram a atenção, né? Uma eu já falei, né? Que eu acho que essa questão do digital, né? Que é da presença do físico e do online. Né, assim, há bastante tempo você vem falando, né? Tu foi mais recente a Feira de Nova York, um tema recorrente lá, né? E eles trabalham muito bem isso, né? Mas uma coisa que me chamou foi a primeira palestra que eu assisti, que foi da Gerdau. E ele comentava que a importância que tem a pequena inovação, digamos assim, né? Que a inovação ela não precisa ser algo, né, grande, né, como eu falei anteriormente, né? Mandar Às um vezes foguete lá pra na lua. ponta, uma pequena melhoria no processo, né, uma melhoria nas vendas, uma ferramenta que faça com que ele tenha uma melhor gestão do seu negócio, das pessoas, faz toda a diferença. Né? Quando eu vi aquilo, bom, acho que eu vi na palestra certa, porque a gente está Acertei. pensando na Gerdau, né? Nossa. Talvez, né, pela potência, Tem o seu por centro toda de a inovação estrutura, próprio. pela inovação própria, falar isso, né? Acho que é um exemplo, né, da importância que se dá. Talvez eles tenham isso no dia a dia, dar a importância para os pequenos passos, mas pensando no macro, né? Então, acho que esse é eu acho que perpassa, assim, esses temas, né? Claro que a gente não vai falar não vamos citar as startups, porque faz parte do próprio evento. Sim, é o grande mote. É né? o grande mote também do evento, né? Deixa eu aproveitar para puxar. O Léo falou que ele foi com esse foco, né, de
de acompanhar a inovação nesse sentido. Eu, esse ano, pela primeira vez, fui com um foco diferente, porque eu sempre ia com foco em tecnologia também, em ver o que tinha de novo, o que tinha de IA, que eu estudo muito sobre tecnologia. Mas esse ano eu fui procurando as pessoas dentro da tecnologia. E eu tentei ver o máximo de palestras de gestão, assim. E não tem como, a gente fala de IA, a gente fala de medo de perder emprego, né? É um tema que vem sempre junto aí, né? Inevitável, né? Inevitável. Ela está substituindo pessoas, ela está substituindo processos, o que está mudando? Está tirando emprego, mas está criando novo. Então, todas essas discussões, assim, que também foi bem abordado, né? Eu queria até trazer, assim, não digo nem tanto com o foco no evento em si, mas com a experiência de gestão de vocês. Vocês veem isso como uma tecnologia que não sai mais, né? Veio para mudar. E qual que é o desafio como gestor dentro de times que estão utilizando essa tecnologia ou que precisam utilizar mais essa tecnologia, principalmente quando a gente fala de processos, automação de processos? Como que é liderar pessoas nessa era de IA? Até porque, aproveitando o que tu falou aí, até porque hoje é muito fácil me tornar um especialista de algum assunto através da IA. É muito fácil, né? Bom, eu lidero pessoas já há mais de 24 anos, há 27 anos, né? Já liderei equipes maiores, agora minha equipe são 10 pessoas. Mas nós, inclusive, assim, nós temos um software, né, de emissão de certificado de origem, que ele vem recebendo sempre muitos upgrades de automatização. E agora estamos até pensando também em trazer uma IA para dentro, né? Mas como alternativas de atendimento e não como única alternativa, né? Então, dentro da minha área tem um colaborador que ele é formado em TI, ele é formado em segurança da informação, então ele é um cara que domina bem isso e ele que faz a frente em relação a esses assuntos, mas é ele que faz a frente, né? A IA, na verdade, está obedecendo aquilo que ele entende que tem que ser expandido, né? Então, ter pessoas sempre vai ser necessário, né? E o que eu estou fazendo? Eu estou liberando a minha equipe para o atendimento ao cliente. Cada vez mais para o suporte, a consultoria ao cliente, né? Então, se a gente for olhar o nosso serviço há 5 anos, era uma única pessoa que o cliente ligava por telefone, ele já estava no telefone com alguém e, ele vai retornar. Quando? Não sei. Ele que controla. Quando ele terminar esse atendimento, ele tem mais 3 na fila, ele vai ligando. Então, Se o cliente ficava esperando, né? Hoje não, hoje nós temos vários canais. A gente não tem um chatbot ainda, eu quero ter, mas eu não quero ter um chatbot com algumas experiências que eu já tive. Que foram péssimas. Mecânica, aquela porque coisa. tu fica correndo atrás do teu rabo, né? Daí quando tu pensa que tu vai... Agora vai. Perde. Não foi. Daí Digite volta. 1 para o menu inicial. Então, Não entendi. essa experiência é horrorosa. Então, eu não quero... Eu disse já para todo mundo, se é para ter um chatbot que faça isso, eu prefiro não ter. Porque hoje o nosso cliente... Nós temos grandes clientes, né? Nós temos fábricas de veículos, grandes montadoras do Brasil são clientes fidelizados à FEComércio. Foi coisa que nós conquistamos. A loja Renner é nossa cliente, né? Que a loja Renner tem loja em Uruguai, na Argentina, então eles exportam para lá e usam o certificado de origem da FEComércio. Então, assim, a gente sempre vai trabalhar pensando sob a ótica do cliente, o que ele vai achar, né? Então, a minha equipe, eu até contratei mais gente. O software vem sendo automatizado, vem com toda uma inteligência por trás, que o cliente consegue... cadastrar os seus documentos para emitir o certificado de origem, e o software cruza dados de NCMs, de acordos comerciais entre os países, e o nosso agente habilitado que analisa, ele já analisa tão pouco, porque o sistema já traz tudo quase pronto, então ele analisa muito pouco, mas ele continua existindo e eu contratei até mais gente. Para quê? Para dar suporte ao cliente, porque o cliente tem dúvida, será que eu posso enquadrar tal mercadoria em tal lugar? Eu não vou dizer para ele assim, não, vai lá e simula no nosso software, vai passar por 8 etapas e daí ele vai te dizer se pode ou não. Não, então, tu tem as pessoas para dar assessoria, né? De novo, para servir o cliente, né? Então, isso eu acho que nunca vai acabar. As pessoas só precisam encontrar onde é que elas se encaixam nisso tudo, né? Para complementar, acho que a produtividade, para melhorar a tua produtividade, né? No dia a dia, né? Claro que tem grandes desafios, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa como a nossa, né?
Se a gente contar todos, aí nós temos quase 4.000 colaboradores, né? O desafio que é implantar, né, um processo de inteligência artificial. Mas todo mundo, de alguma forma, utiliza, né? Mas eu vejo igual a Neuza, acho que é uma questão, sim, de a gente poder fazer aumentar a produtividade, né? Saber utilizar da melhor maneira, né? Acho que tu sempre fala, né, Carol? Te acompanha nas palestras de inteligência artificial, que às vezes tem que saber para que usar, né? Porque muitas vezes tu tem um pacote lá do próprio Excel que já resolve melhor do que o Google, né? Que é melhor que uma inteligência artificial. Então, acho que vai melhorar a produtividade. Claro que as pessoas vão, como a Nilza comentou, de algum momento vão se adaptar, né? Eu sou formado, a minha primeira formação foi ciência da computação, né? Então, eu vivi isso, entendeu? Eu vivi lá no final da década de 90, né? Quando vai chegar o computador... Quantos anos você tinha, Carol? É 90? Eu tava nascendo. Tu vai, o computador vai substituir. Cara, o que aconteceu? O que a Neuza falou, as coisas vão se adaptando. Vão se adaptando, né? Vai criando novas funções e tem coisas que realmente podem acabar, né? Mas como aqui a gente está em conexões que geram negócios, né? É uma ferramenta que vai melhorar, né? Mas se a gente falar em negócios, em venda, cara, é relacionamento, né? É entender o teu cliente. Então, são ferramentas que vão estar disponíveis para te poder aprofundar a base analítica, para te realmente cada vez mais atender melhor, fazer novos produtos, né? Eu acho que um grande desafio que se tem com a inteligência artificial é a gente conseguir usar os dados que existem, juntá-los e, com isso, fazer informação que gere conhecimento, né? Aquela pirâmide, né? Conhecimento, informação, sabedoria, né? Para que a gente realmente utilize a inteligência artificial realmente para gerar negócio, para melhorar o atendimento e, né, no mundo que nós vivemos, gerar receita, gerar venda, né? E acho que, sim, aproveitando o tema para não esquecer, é aquilo que a gente, né, apresenta para o empresário. Às vezes, uma inteligência artificial ela pode te ajudar a coisas simples do dia a dia. Né? É te fazer um plano de marketing, te fazer um plano de postagem nas redes sociais, né? Então, esse conhecimento também acho que a gente tem cada vez mais disseminar, porque faz, né, a diferença lá no dia a dia da ponta, né? É o que a gente sempre fala, né? Brincar de trend de IA é muito legal, mas eu falo, né? É um Porsche. Até quando a gente vai ficar fazendo carreto com um Porsche, né? Usar a ferramenta porque ela realmente pode entregar de valor para o teu negócio, né? Isso é extremamente importante, né? Voltando um pouco para as conexões, o Salt Summit reúne, né, muito startup, que é o grande mote, né, empresas, governo, universidades. O que vocês veem assim da importância desses ecossistemas estarem reunidos para gerar negócio? Quando se fala startup, empresa, governo do estado, universidades, qual a importância que vocês veem assim nesse tipo de conexão, nesse conjunto assim para geração de negócio? Pensava pela sua conta própria. A startup há um tempo eles acabavam existia, né? sendo isolados, né? Isolado. Então, agora existem as conexões, então a startup se junta com a indústria, encontra soluções, né, que a gente viu lá. A universidade se junta com o comércio, encontra... Isoladamente, nada acontecia. Ou se acontecia, era para um segmento. Agora se fusionou, né? Então, esse ganho que se tem com esse fusionamento, ele é muito explícito, né? Até o governo do estado, que tem toda a sua burocracia, está agora contratando, licitou e está contratando uma startup, né? Para resolver um problema... Que anos atrás era quase impossível de acontecer. Então, quer dizer assim... são soluções que realmente tu precisa, tu conecta e tu agiliza, né? Tu ganha velocidade e ganha soluções muito mais factíveis, muito mais assertivas do que trabalhar isoladamente, né? Assim como a própria FEComércio, SESC, SENAC, a gente se juntou, somos TRI, né, agora. E que legal esse nome, né? TRI, né? TRI, Então, a gente tem a Tribanda, vai ter a Casa Trio, né? Então, o que eu acho mais legal é que é regional, né? O TRI é tão do sul. É tão nosso, né? É tão nosso, né? Então, assim, nós nos juntamos, né? Nós éramos menores antes. Eu enxergo o sistema menor antes. E agora o sistema
tá gigante, olha tudo que o sistema fez nos alagamentos, vem ainda fazendo, né? Contribuiu, fez uma diferença gigante na sociedade, porque a gente se juntou, né? Então, quanto mais as Conexão. pessoas se juntam, mesmo que sejam completamente opostos, ideais opostos, mas se juntam e encontram soluções que não se encontraria sozinhos. Perfeito. Eu acredito assim que a importância que tem assim desse ecossistema é a cultura, né? Acho que o próprio Summit traz essa cultura de inovação, né? Essa cultura de se conectar, assim, né? E o que a gente mais viu lá, né? Talvez o que eu tenha mais feito, né? Porque a gente realmente, né? Falando aqui um pouco pelo Lab, assim, né? A gente se alimenta dessas parcerias, dessas conexões que se tem, né? Sejam com o próprio governo do estado, com a prefeitura municipal, com associações de startups, né? Que apoiam outros hubs, né? Então, eu acho que é um relacionamento que gera o que a Neuza comentou. Né? Um vai se aproveitando, né? E a gente vai entregando cada vez mais, né? Eu tenho, né? Aqui uma fala, né? E vocês já conhecem, assim, né? Que a gente, né, precisa fazer isso, né? A gente precisa cada vez mais estar inserido nos ecossistemas, estar participando. Mas a gente tem que, em algum momento, fazer isso, mas, de outro lado, não se alimentar disso, né? A gente tem que, né, entrar nisso e levar, né? No nosso caso aqui, para o interior do estado, a inovação para quem realmente espera, aí eu estou falando como federação que espera que a gente realmente faça essa entrega. Então, acho que é importante ter os ecossistemas, a gente vai participar de tudo que puder, mas é um pé aqui e um pé que a gente tem que levar lá na prática, né? Porque a gente não tá aqui, a gente não tem essa estrutura onde nós estamos aqui, né? Vamos falar assim um português bem falado, né? A gente não está aqui para bonito, a gente está aqui para fazer diferença, né? Para fazer diferença. A gente não está aqui para, né, para ser premiado, para ter visibilidade. A gente está aqui para realmente fazer um trabalho profissional de relacionamento, mas de levar para a ponta assim essa inovação. Então, acho que o ecossistema é fundamental para isso, assim, né? E aí, vocês que estão mais envolvidos aqui no Lab, vocês fazem isso muito bem. Acho que é isso que a gente precisa e cada vez a gente vem recebendo, né? Mais pessoas, mais entidades, como eu falei do consulado aqui, para que a gente realmente possa cada vez mais fazer esse trabalho aí de evangelizar a inovação e divulgar, de certa forma, o trabalho que nós realizamos aqui, né? E muito disso também linkado com o que a Neuza trouxe muito, né? A educação, junto com a inovação, tem que ter educação, né? Porque quando a gente traz uma tecnologia diferente, se a gente não prepara, não leva aquele conhecimento, aquele entendimento de que aquilo faz sentido, não tem inovação, né? Então, acho que esse trabalho o Lab está fazendo de uma forma muito legal mesmo. Precisa ter cuidado quando fazer isso e educar, acho que é o primeiro passo, né? Ou eu estou muito enganado, mas eu estou diante de duas pessoas que gostam muito comercial. Ou eu estou enganado, tu acha que eu estou enganado? Eu acho que não. Acho que é isso aí. Quando a gente fala de conexões, que erros vocês identificam quando as pessoas, empresas, startups, enfim, quais são os principais erros que vocês conseguem identificar quando a gente gera uma conexão para fins comerciais? Vou me conectar com o Léo, que eu tenho interesse na FEComércio, eu quero fazer conexão, eu quero fechar negócio. Onde vocês conseguem identificar que as pessoas erram? Por perda de time, por falta de identificação da tua real necessidade? Vocês conseguem identificar isso? Até pela experiência. Acho que quando não é legítimo, sabe? Então, assim, parcerias que não são legítimas, elas não dão certo. Quando tem uma parceria que é para projeção, né, sei lá, da marca, ou para só ganhar dinheiro, não vai dar certo. Não vai. Esses acho que são os maiores erros, né? Até assim, talvez, ou até não querer fazer nada, mas querer ganhar dinheiro. Dinheiro fácil. Também não vai dar certo, né? Então, assim, a parceria primeiro, tu tem que te conectar com as pessoas que estão sintonizadas com o teu propósito. E aí, então, bom, alinhou, é igual um casamento, né? Dá uma namoradinha ali, né? Conhece a pessoa, conhece a família,
como é que é, se aquilo ali te serve, se realmente tu vai ficar feliz o resto da vida, né, entre aspas, que hoje em dia nada mais é, né, pro resto da vida. Mas vai ficar feliz com aquele relacionamento ali, então, bom, tá, acho que eu consigo, então, aqui assinar um documento de união, né. Se isso não demete, pula fora, né, porque não vai dar certo. Eu tenho muitas parcerias, né, no nosso serviço, tenho parcerias com... Até no Rio, né, no Rio de Janeiro, parceiros nossos que emitem lá o certificado de origem, sob a nossa guarda aqui, né? No interior do estado, várias parcerias, até com sindicatos, para emissão do certificado digital, que também está dentro da minha área. E tem de tudo um pouco, né? Então, assim, no certificado de origem, que é mais sensível, que realmente, assim, a gente atende empresas de grande porte, então a gente teve que limpar muitas parcerias que até foram herdadas e que depois, ao longo do período, não se conectava com a minha forma, porque tem muito isso, também tem o gestor, né? Então, muitas vezes não é só a entidade tem um gestor por trás, né? Então, é a marca do gestor. Para mim, eu sempre vou primar pelo bem-estar do cliente. O cliente está satisfeito, ele está feliz, ele está gostando do que ele está recebendo. Atendendo a necessidade dele. Sabe? Então, se ele está feliz, então para mim tá bom. O ganhar dinheiro, o volume de serviço que a gente presta para ele, isso vai ser uma consequência do estar bem, né? E hoje... a gente é muito feliz com isso, né? Porque todas as nossas... A gente faz pesquisa, né? Todo ano imagina fazer pesquisa com grandes montadoras, né? Então, assim, quando a gente iniciou isso, disseram assim, não faz pesquisa, porque tu não vai conseguir atender o que eles querem, né? Que eu tenho uma pergunta aberta, assim, o que você gostaria que melhorasse? Não faz essa pergunta, porque tu vai te prejudicar. Eu assim, não, mas eu vou fazer, né? Porque eu quero saber, né? Sim. Eu quero me prejudicar, né? Eu preciso disso. Eu quero saber, né? Então, faz 5 anos que a gente pesquisa o cliente, né? E ele, lá no início, assim, ele trazia 1000 insumos, né? Assim, bom, tem uma lista de 200 coisas que a gente tem que fazer. E a gente saía fazendo, né? Aí fazia, coisa que a gente não dava conta e dava o feedback, não dava conta. Agora a gente faz pesquisas, vem uma pequena sugestão lá que outra e elogio, sabe? Então, assim, a gente... é muito feliz, né? Eu realmente sou comercial, eu não sabia que eu era, né? Mas descobri isso. Então, assim, a gente é muito feliz com isso, assim, de saber que tudo isso tem parceria, é decisão, é quem tu vai colocar do teu lado para jogar junto contigo. E a parceria também envolve o teu colaborador, né? Ele é teu parceiro, né? O colaborador não é um funcionário, ele é o teu parceiro, é o cara que tem que pensar como tu pensa e que tu sabe que tu não estando, ele vai dar a resposta ou vai atender exatamente da forma como... Então, assim, tudo funciona, né? Tudo funciona muito bem. Daí não precisa nem existir mais gestor, né? Eu já estou naquela teoria que o papel de gerente está, assim, ó, com os dias contados. Entendeu? A gente tem parceria, né? Então, parcerias tanto com instituições, com governo, com pessoas, com as nossas pessoas. Tudo é parceria, né? Até o meu cliente, eu não chamo ele de cliente, né? Eu chamo ele de parceiro. Estou chamando aqui. Mas o meu cliente, ele é meu parceiro. Né? A Mercedes, né? Que é a nossa queridinha, né? Já fomos até visitar eles lá em São Bernardo do Campo, né? Legal. Nos convidaram. Então, assim, eles são nossos parceiros, eles nos enxergam como parceiros, né? Então, isso é muito legal, assim, tu ter boas parcerias, porque tu vai ganhar sem pensar em dinheiro. Sim. O dinheiro, ele vai vindo, ser consequência, né? É consequência. É aquilo que a gente fala, né? Venda até pode ser dom, né? Mas venda é técnica, né? Venda é treinável. técnica. E eu venho, assim, do meu trabalho de venda sempre foi o principal tempo, assim, uma venda consultiva, né? Então, quando tu fizeste a pergunta, já me remeteu a isso, né? Porque tu tem que conhecer, no mínimo, tu tem que conhecer o teu cliente. Né? Isso faz parte da técnica, né? Se tiver uma técnica bem adaptada, tu tem chance... Não vai dar errado. Não vai dar errado. Tu pode ter dom e fazer coisas erradas. Aí eu vou citar um exemplo, não vou citar, claro, né, quem. Mas nós já recebemos aqui pessoas oferecendo serviços, né? Com uma apresentação com a federação errada.
sabe? Já. Então, essa pessoa talvez ela tenha o dom, Aham. né, de se relacionar, mas talvez não tenha a técnica de, no mínimo... Vê se o nome tá certinho. No mínimo acertar o nome do parceiro, Entendeu? né? Então, acho que o que a Neuza comentou, assim, de ela ter uma experiência na gestão e tá adorando vendas, ter o comercial é por isso, porque se apropriou das técnicas e a gestão te ajudou nisso, né? A gestão te auxiliou nisso, de estudar, de saber fazer as etapas, de fazer esse relacionamento, né? Então, eu acho que esse é um diferencial, já, assim. Acho que a gente pudesse dizer assim que, cara, quem está lá na ponta, um empresário que ele pode ter o dom do relacionamento, ele pode ter o dom comercial, mas para ele dar o pulo dele, para ele dar o pulo do gato lá, ele vai precisar se adaptar, vai precisar ter técnica, vai precisar ter tecnologia, vai precisar educação, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Mas né? esse cara aí que trouxe a federação errada, certamente ele não conseguiu construir bons parceiros aliados dele dentro da própria gestão, porque alguém claro. da equipe dele viu e não falou. Eu falo, né, Neuza? A gente está junto, a gente fala, né? A gente, Tá? né, eu Eu- lembro disso que a gente falou, né? Tá muito bom, tudo bem, só que nós não somos a fulano, nós somos a Beltrano. E eu queria até puxar mais um link, aí agora voltando no Salt Summit, com isso que vocês falaram, de entender o cliente, conhecer o cliente e a satisfação do cliente. A gente vai para Salt Summit, a gente vê muito inglês, né? Ah. É a palestra em inglês, o palco é em inglês, os cards são em inglês, a instrução é tudo em inglês. Beleza, faz sentido, porque é um evento que promove uma conexão internacional. Então, até pelas pessoas que a gente recebe, por outros países, inglês é a língua universal, tá tudo certo. Mas quando a gente vai para um evento pensando em conexão e levar, principalmente, soluções locais que nós temos para conectar, a gente sabe, gente, que no interior do estado é onde a gente tem muita oportunidade de crescimento, porque as capitais acabam ficando um pouco mais saturadas de tanta inovação, elas já sabem o que elas têm que fazer, né? Não que Até em não função tenha dos mercado, eventos, né? Que... mas é tudo, né? Mas quando a gente vai para o interior, a gente não pode levar esse inglês, né? A gente tem que entender, saber falar com o nosso cliente, a gente fala Levando muito em isso. português tem que ter cuidado. Né? E eu queria, assim, né, até trazer para vocês, assim, essa questão de sempre quando a gente fala de ser um parceiro, principalmente da FEComércio, né, que a gente tem essa missão de levar tudo que a gente aprende nesses eventos, né, na NRF, levar isso para crescimento do Estado como um todo, né? A importância da gente levar isso numa linguagem que faça sentido para esses clientes, para esses parceiros, né? Posso dar um exemplo? Aham. Desculpa, Neuza. Ele não se aguenta, ele não se aguenta. Não, eu não me aguento. Não, assim, é experiência própria, assim, né? Quando a gente está no Summit e a gente participa de algumas palestras, faz sentido a gente ter uma palestra, às vezes uma empresa estando lá, eu assisti uma, né? 50% das palavras eram em português e 50% são termos em inglês, tá? Isso, para o contexto que tu falou do interior do estado, não vai dar certo. As pessoas têm que se adaptar ao público que vai estar lá. Nós mesmos aqui já fomos chamados a atenção porque nós estávamos falando para um grupo de empresários e usando os termos que, de repente, para nós sejam Dia a dia, né? dia a dia. Né? Falar em pitch, falar em Startup. Data Demo Drive, Day, Insights. No meio lá, um Mindset. presente levantou a mão e nos disse: vocês podiam falar em português para me entender. Nessa eu não tava. Então, são diferentes públicos, eu entendo isso, faz parte, né? Mas eu me coloco na posição, às vezes, e aqui eu acho que é uma crítica construtiva, né? De alguém que vem de uma missão lá do interior do estado, está participando, né? Perfeito. Né? Desses conteúdos. Cara, ele não vai entender. Ele, assim, eu vou arriscar, tá? Acho que mais de 80%, 90% das pessoas não vão entender. Então, tá, ok, é uma língua universal, eu acho que apresentar em inglês tem a tradução, Sim. não tem problema. Mas mesmo uma tradução, um termo técnico no dia a dia, o empresário não vai entender. Ele não vai entender. Porque ele vai traduzir o termo técnico e ele não vai saber do que está falando e não vai tirar proveito nenhum disso, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, para as startups aí que estão nos assistindo, assim, que é um ponto de atenção, assim. Acho que a gente tem que ter a conexão com a ponta, com quem está nos ouvindo. Se tu tá num Salt Summit, num pitch lá com, né, com os com investidores, cara,
faz parte do contexto É. tu citar isso. Mas dependendo do público que tu tá falando, tu tem que ter cuidado, porque senão tu não vai ser entendido, né? E até o respeito pelo teu público, né? Uhum. Tu está no Brasil. Fala a mesma Vamos língua, né? falar a nossa língua, né? É, isso é um ponto importante. A Trajano falou isso bem, né? Ela, com a simplicidade dela, ela foi ovacionada quando ela pediu para que o evento, né, que está acontecendo no Brasil seja falado em português. Então, ela foi ovacionada. Eu estava lá, eu também bati palmas para ela, né? Porque eu sempre, na verdade, eu sempre bati nessa tecla, né? Que eu acho que a gente americaniza demais, como se a gente fosse inferior e a gente precisa trazer uma língua mais pomposa para que a gente cresça junto, né? Então, não tem necessidade, né? A gente pode dar um recado. Aqui, acho que a gente nem falou nada, né? Eu não me lembro de alguém ter falado alguma coisa em inglês aqui, né? Só o nome do evento. Só o South Summit. Mas, então, eu também penso assim, né? E as startups, elas têm que entender que é muito mais fácil elas falarem a linguagem da grande massa, porque a soma de vários da grande massa vai oportunizar muito mais negócios para as startups do que elas ficarem focando num grandão, que o grandão já tem a sua solução própria, muitas vezes nem vai olhar para a startup. Isso. Então, ela tem que falar a língua daquele que é quem vai estar querendo contratar os serviços dela, né? A Giovana, nossa economista aqui da casa, que participou do painel conosco, citou isso, né? Citou números, não vou repetir aqui porque eu posso errar o percentual, mas pela representatividade que a federação tem, do quanto, e aí um olhar assim de quem não está no nosso dia a dia aqui, mas de fora, de quanto de oportunidade se tem, né? Nossa. E foi isso que nós falamos para as startups lá, né? Pegar esse gancho que a Neuza deixou, né? Tipo assim, cara, tem um mar assim, de oportunidades que vocês talvez não estejam olhando, né? Que vocês podem se conectar, que vocês podem fazer negócios, né? Que Acham vocês que é podem... insignificante, né? Nossa. Né? Mas é isso que tu disseste, é insignificante tu olhar que tem uma loja com, sei lá, com 5, 6 pessoas, ou com uma loja familiar, mas se tu olhar o todo, né? A gente representa mais de 50%, né? Imagina se fossem acabar com todo o pequeno comércio do Brasil. Não, esquece. Nosso PIB ia cair para É. mais de 70% de perda de PIB, né? Porque é o pequeno É o que que move. movimenta, né? É o que move a grande massa. Né? Exatamente. É isso aí. Só a única coisa que eu achei legal foi tinha um tradutor lá que era bem divertido, né? Que eu escutava ele dava umas cantadas, assim. Então, essa parte eu gostei. Que legal. Eu gostei. Legal. Vocês estão gostando do bate-papo? Muito bom. Tá bom pra vocês? Falta só a gente ganhar um chimarrão, né, Carol? Aqui não chegou, né? Nem Mas aqui. tudo bem. Não sei o que acontece. Vocês né? querem um chimarrão? Tu foi no South Summit, tu viu a parte do empreendedorismo feminino, da inserção da mulher, né? Eu tô um pouco desconfortável, estão me chamando ali fora, eu já volto. Eu vou servir um chimarrão especial agora pra Neuza. para as nossas convidadas. Ah, que bom. Ô, Leonardo. Pô, eu achei que elas não iam tomar já. Ainda tem Pois é. água? Tá, não vou ser injusta. Eu falei que eu não ia tomar. Tá não. gravado que eu ofereci no começo? Não? Ofereceu. Pra mim, Ofereci mesmo? pra mim ofereceu. Eu não me lembro. eu não me lembro. A regra oferece sempre lateral, né? Aham. Aí, É verdade, foi. enfim. Tá bom. A gente tá chegando no The End. The end? Não. No dente? No dente? A gente tá Finishing. chegando no The End, do finish, né? Vou fazer agora aqui, ó, 4 perguntas pra vocês. Bate bola, assim. Um jogo rápido, tá? Sobre... Eu não gosto de doce de laranja, doce de figo e doce de jabá. Poxa, já respondeu Não, é duas. isso. Já foi. Já respondeu duas, tá? Pra vocês, relacionado ao South Summit, uma palestra que marcou. Eu até trouxe algumas aqui, tá? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Uma que me marcou muito, talvez eu até já tenha falado sobre ela, foi da Total Pass, né, do Felipe Calbucci, que ele trouxe um legado do avô dele, né? Que o avô dele dizia que o freguês é quem manda. Eu já falei disso aqui várias vezes, né? Porque esse é o meu lema de vida, né? O freguês é quem manda. Então, isso me marcou muito, né? Ele mesmo disse assim que em um mundo de máquinas, ser genuinamente humano virou o maior diferencial competitivo. Então, isso me marcou muito. E também teve uma do João Branco, que também dentro da mesma linha, né? Seu cliente não quer ser interrompido, ele quer ser compreendido.
as empresas precisam parar de vender, que eu já falei, e começar a servir. Show. Maravilha. Foi a primeira palestra que eu assisti, que eu já citei aqui, que foi da Gerdau. Sim. Que me trouxe esse insight, assim, de uma grande empresa que está preocupada, talvez, com o mercado mundial, né? Mas que trouxe a importância, essa relevância da inovação no dia a dia. Né? Que eles podem criar, talvez, um produto revolucionário a nível mundial, mas que, às vezes, uma pequena mudança num processo interno, assim, faz todo sentido, assim. Faz toda a diferença. E até nós, acho que não sei se vocês estavam juntos, mas eu cheguei pelas filas, né? A gente não conseguiu. Cheguei, acho, na metade. A Assim, gente ajudava. E já peguei essa fala, assim. E aí disse, bom, faz todo sentido com o que a gente pensa e o que a gente tem como propósito, né, de trabalho. Maravilha. Tá bom o chimarrão? Muito, mentinha. Ai, Tá tem bom, de chimarrão? menta. Tem menta. É, Adorei. assim, É que na verdade a gente Até tomou mais porque ele tava muito quente. Ah, entendi. Entendi, E a obrigada. gente deixou legal. esfriar um Muito pouquinho Que obrigada. delicadeza. para vocês, né? Muito bom. Uma dica pro pequeno e médio que quer inovar e tem medo e tem receio. Primeiro, né? Se a pessoa é mais velha, envolve alguém mais jovem nessa tarefa. Que os mais jovens são mais desbravadores, né? Não sabem ainda as ameaças, né? Vão assim de cara e tanto medo. coragem. E se capacita, né? Vai buscar as entidades, o Senac, vai buscar o apoio da FEComércio. Muito bem. Porque ou vai ou racha, né? Então, assim, a gente tem uma limpa que está acontecendo aí, né? A gente vê isso, né? Então, ou o empresário, ele sabe que, bom, a minha empresa vai durar enquanto eu durar. Aí depois fecha a porta, meu filho vai vender e tal. Ou ele continua, e para continuar, faz isso. Traz o jovem, traz o filho, contrata gente jovem, né? E faz esse pessoal aí mostrar para o que veio, né? Então, esse é o meu recado. Legal. O mercado hoje, ele não é um mercado para amador, né? Se tu tá num negócio ou tu quer empreender, tu tem que ter conhecimento. Chinelada, hein? Tu tens que ir atrás e ser um profissional. Porque senão tu não vai se sustentar. Não vai se sustentar de maneira nenhuma, né? É como disse a Neuza, a gente tem... o processo educacional hoje, ele pode ser de várias formas, né? As nossas próprias entidades que são parceiras, né? Que tem programas de capacitação, né? Trazer as pessoas, né? Como a Neuza comentou, né? Jovens que possam estar à frente de tecnologia, mas esse é o futuro. Né? Quem não tiver dentro dessa jornada aí, eu lamento dizer, mas vai estar fora. Né? Pode demorar um pouquinho mais, mas vai estar fora. Né? E a gente vê muitos negócios aí deixando de existir realmente porque não se atualizaram, não deram aquele passo à frente. Né? Então o mercado está se tornando cada vez mais profissional e tem muita coisa aqui. Aí puxando um pouco para o nosso lado aqui, né? Que o nosso sistema, seja pela federação, que envolve aí os sindicatos empresariais, mas também o Senac, o Sesc, né, o Senac com a parte de educação, o Sesc com a qualidade de vida, que podem dar esse auxílio aí para que esses empresários aí possam, né, cada vez mais se capacitar e tomar conta desse mercado. Né? Muito bom. Bem. O que vocês sentiram falta no evento? O que vocês gostariam de ver ou ver mais que talvez seja um ponto de oportunidade? Eu acho que a dinâmica do evento, de um todo, assim, ela tem uma essência, uma cultura, assim, de inovação, como é que me fugiu o termo, assim, eu quero dizer que às vezes tu quer assistir e não consegue, entendeu? Porque aquelas filas imensas, assim, né? Mas é o espírito do evento, né? É o espírito do evento, assim, que tem. Então, às vezes, eu acho que tem palestras muito boas, né? A gente, obviamente, não consegue assistir todas, nem que tu queira, porque não tem espaço, né? Então, assim, eu acho que é um evento para gerar conexão, para gerar conhecimento, né?
pra gente bater papo ali com pessoas. A gente, né, não vou citar nomes, a gente procurou, eu tava procurando um negócio há uns 3 meses e não conseguia contato, né? Aí eu cheguei, olhei o stand da... Do nada brotou, assim. Esse bar é agora. Entrei lá dentro e fui. Legal. E aí, daqui a pouco, eu descobri quem é que estava lá, gerente de marketing daquela empresa. Tá, é contigo que eu precisava falar 3 meses. Te achei. Ganhei o evento. Valeu já o É. evento. É. Então, você acha que o evento é Legal. muito bom, assim, né? Eu acho que uma oportunidade de melhoria, talvez, não sei se isso é possível ou não, né? Realmente que às vezes a gente não consegue assistir todos, né, os espaços, né? Todas as palestras, porque os espaços realmente eles são... Pequenos, alguns né? são pequenos, né? E tinham palestras, assim, de alguns espaços que realmente eram interessantes. Mas também depois tu assiste pelo aplicativo e tá tudo também, certo, né? né? Então, Só que é muita coisa igual, né? É. Talvez. Jogo grande, né? É. jogo grande. É muita coisa. Até eu tentei, né? Mas foram mais de quantas palestras? Vai, eu nem sei. 200, mais, né? Mais de 150, 200 palestras. É, né? Não tem. Muito É material, muita humanamente coisa. impossível, né? E também, assim, a função do inglês de novo, né? Aham. Aí tu tá ali na pressa. Daí tu quer pesquisar a palestra. Puxa, tá em Já foi. inglês, né? Aí eu tenho que eu não sei falar inglês, né? Eu sou só assim a tira, né? Aí tu tem que traduzir para ver se a palestra te interessa, porque tu também não conhece, tem muito pequeno ali e é super justo, né? Tu não pode trazer só âncoras, né, Sim, que todo mundo perfeito. conhece. Sim. Tu tem que trazer os pequenos. A gente nem falou do Pianges, né? Coitado, né? Foi esquecido aqui. Pra te ver como a gente já E a palestra saiu dele dessa foi coisa muito vislumbrada boa, de ter só muito os boa. bambambam, né? Foi muito boa, foi muito boa. Ele é meio piradão, né? Mas assim, daí ele Total. fala que a gente tem que, como é que é ficar zen, mas a palestra dele era aqui, ó. Aham. Então tu saiu de lá assim, como é que eu vou ficar zen com esse monte de slide, né? Mas bem legal. E foi legal que ele trouxe muito, igual ano passado, ele trouxe muito aquele tema de humanizar mais É. as relações, Ele tem esse esse viés, né? esse viés. Mas então eu acho que isso deixar mais simples, sabe? Daqui Deixa a pouco ali, até uma tu acessibilidade, né, no pesquisa. aplicativo. Clica em cima, tem o nome em português. É isso. Seria mais simples, né? sabe? Mas já melhorou muito. Esse aplicativo ficou excelente, eu achei tudo muito sim, bom. sim. Eu até tinha alguma coisa que eu lembrei, assim, agora não me vem à memória, que era uma coisa bem importante. Tu vê, era bem importante, eu esqueci, né? Que horror. Que era uma coisa que eu senti falta, realmente, assim, mas agora eu não vou me lembrar. Mas eu acho que só pequenos detalhes. Eu gostei bastante. Muita palestra poderia talvez ser menos, né? Menos, ou eles fazerem algumas palestras que estariam disponíveis só para depois. E aí a gente poder participar demais lá localmente, né? É isso. E dar um jeito no sol, né? Que tava um solão lá. Tava quente, né? Eu tomei um solaço na sexta-feira de tarde. Pegamos um bronze lá. Pegamos um A gente bronze. foi lá. conversar com alguém lá. Não, eram os nossos colegas da CNC que estavam É aí, da verdade. Confederação Nacional. A gente encontrou muita E a gente foi né? bater um papo com eles lá, tomar uma Coca-Cola e Tomamos um torrão Quem também. torrou? torrão do sol. É. Beijo pro Guilherme e pra Lilian, também aproveitando. Pra finalizar, vendas é pra vocês? Ah, Vendas, é que é tanta coisa, né? Léo? Traduzir em uma palavra. Para mim, vendas é Tempo! Conta. Para mim, vendas eu acho que é paixão. Pua. Demorou, mas veio, né? Ó, e veio. Era a primeira É. que eu tava pensando, mas aí eu acho que ela é realmente. O primeiro que vem à mente geralmente é o certo. É né? o certo. o primeiro que me veio à mente foi relacionamento. Boa. Também. Criar vínculo. Exatamente. Perfeito, maravilha. Senhoras e senhores, Neuza Machado e Leonardo de Paula. Palmas para os nossos convidados. Muito bom. Obrigada, Vocês gostaram? pessoal. Adoramos. Muito bom. Muito bem. Ué, Carol. Passou voando, né? passou voando? Passou voando. Voando. Muito Ah, bom. muito bom o chimarrão. Muito bom. bom. Gostaram, meninas do chimarrão? Nossa, Essa aí é gostei aquela com erva menta, tertúlia lá de curti, menta? curti. Não faço a menor ideia, Portão? mas deve ser. Ah, tá. A gente descobre. É, Tá bom? Tá de agrado? muito bom. Como nós somos do lado comercial, se alguma empresa, né, ervateira quiser nos patrocinar também. Aqui rola muito chimarrão. Roupinha também, lojas Renner. Patrocina nós. Aí, ó. Minha parça,
Muito show. Bom Mais demais, né, um. Carol? Pra mim, eu sempre falo, pra mim é sempre uma aula. Uma aula, poder escutar vocês, aprender com a experiência de vocês, assim, show demais. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigada, Gratidão. gente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast falando do Salt Summit. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve vem mais episódio por aí. Um grande abraço, valeu, tchau!